Bem-vindos a mais uma aula de gramática da língua portuguesa, curso completo, preparatório para concursos, inclusive concurso de oficial de justiça. Se você está chegando aqui ao nosso curso por conta desse concurso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você aproveitar realmente este curso da melhor maneira, é importante que você tenha o PDF dessas aulas, tá? Ou o Word, para que você tome nota das memorizações e para que você faça os treinamentos. Este curso é composto de treinamento, memorizações e tudo que você precisa. Para conseguir o PDF, para conseguir o Word dessa aula, entre em contato, explica isso direito concursos@gmail.com ou através do nosso WhatsApp 19994025573. O valor é bem acessível, apenas R$19,90. É um curso completo. Vai ser disponibilizado inteirinho aqui para vocês aqui no nosso canal. Vamos embora para mais uma aula? Vamos lá então. Olá pessoal, mais uma aula aqui de gramática, não é? Explica isso direito, concursos, prosseguindo na morfologia, vamos falar sobre as conjunções, né? Mas antes, como toda aula, a gente faz questão de repassar as memorizações. Pessoal, se você estiver assistindo essa aula na sequência da anterior e você já teve a memorização na aula anterior, você pode pular essas memorizações, tá bom? Aliás, até eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar aqui para vocês as memorizações também ao final de toda a sequência da morfologia. Eu vou postar aqui as memorizações para que vocês tenham resumido num só lugar, tá bom? Então vamos lá para a memorização, é rapidinho, é bom, vocês revisam aí, relembram. Se você acabou de assistir a aula anterior e já está emendando nessa, você pode pular essas memorizações aqui, tá certo? Vamos para as nossas memorizações, não é, pessoal? Apostila em mão, acompanhe aqui a memorização que nós vamos fazer de forma que você possa pegar toda a sequência e toda a aula repassando uma nova memorização. Vamos lá então? Primeira memorização, substantivo é coisa. Substantivo, coisa. Adjetivo, qualidade, característica. Adjetivo, qualidade, característica. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo definido, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Indefinido, uma, uns, umas. Vão acompanhando aí. Pronomes. Pronomes são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes, palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes pessoais. Nós temos também os oblíquos, os átonos e os tônicos. Vamos ver os átonos. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronome oblíquo átono, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes oblíquos tônicos, mim, ti, se, ele, ela, nós, vós, se, eles, elas. Pronomes de tratamento, você, vossa senhoria, vossa excelência. É só memorização, né, pessoal? Há vários outros pronomes de tratamento. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes demonstrativos, este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. São exemplos. Pronomes indefinidos, tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. Depois vimos pronomes interrogativos, quem, que, qual, quanto. Interrogativos, quem, que, qual, quanto.
são também os exclamativos, esse quem, que, qual, quanto. São os mesmos. Pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando for igual a o qual. Numerais, né, pessoal? Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Numeral ordinal, cardinal, multiplicativo, fracionário. Formas nominais do verbo aí na tela para vocês: infinitivo, gerúndio, particípio. Formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio, particípio. Modo indicativo, pessoal, indica fatos, coisas certas de acontecer, né? Modo indicativo, fatos, coisas certas de acontecer. Modo subjuntivo, indica hipóteses, o que se espera que aconteça. Subjuntivo, hipóteses. Verbo no imperativo, indica ordem, conselho, sugestão. Imperativo, ordem, conselho, sugestão. Tempos do modo indicativo: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito, que chamamos de condicional. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Tempos do subjuntivo: presente, pretérito imperfeito e futuro. Uma memorização para o futuro do subjuntivo do verbo ver e do verbo vir. O verbo ver no futuro do subjuntivo fica vir. E o verbo vir vira vier. Então, ver vira vir. Vir vira vier. Futuro do subjuntivo, pessoal. Verbo ver fica vir. Verbo vir fica vier. Advérbios, pessoal, de modo, bem, mal, mente, os advérbios terminados em mente, né? Advérbios de modo, bem, mal e os terminados em mente. De lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. De lugar, aqui, ali, lá, perto, longe, dentro, fora. Advérbio de tempo, ontem, hoje, amanhã. Advérbio de tempo, ontem, hoje, amanhã. De intensidade, muito, pouco, bastante, demais. Intensidade, muito, pouco, bastante, demais. Negação, não. Negação, não. De afirmação, sim. Afirmação, sim. Dúvida, talvez. Dúvida, talvez. Condição, se. Condição, se. Ou condicional, né? Se. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Acompanhe na tela. Preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Preposição, mais uma vez: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, traz. Vamos lá, então, conjunção, né? Pessoal, conjunções. Olha, assim como as preposições que nós vimos, as conjunções também, elas são elementos de conexão. A gente chama isso aqui de conectivo, né? Na sintaxe a gente chama de conectivo, elas conectam. Olha o próprio nome diz, ó, conjunção, junta, deixa junto, não é? Diferente das preposições, as preposições ligam em geral classes gramaticais diferentes, por exemplo, verbos a substantivos, não é? E conjunção liga classes gramaticais idênticas, dois substantivos, dois verbos, dois adjetivos. Essa é uma diferença. Além disso, o que mais fazem as conjunções? Então, elas conectam palavras. Olha o exemplo aqui, ó. Mar e terra são dois substantivos, né? Dois termos semelhantes. Bela e fera são dois adjetivos. Insistentemente e corajosamente são dois advérbios. Estudo ou trabalho, tá vendo? O ou também é uma conjunção. Só não é uma conjunção idêntica ao e, que é uma aditiva e o ou é uma alternativa.
Mas como vocês repararam, as conjunções sempre conectam classes gramaticais, palavras de mesma classe gramatical. Mas não é apenas isso. As conjunções, pessoal, elas também ligam duas orações. Eu sei, viu, pessoal? Nós não entramos ainda na sintaxe quando a gente estuda a oração. Então, você não tem nenhuma obrigação de entender isso completamente. Você vai entender melhor depois que você começar aí o seu estudo da sintaxe. Mas, mesmo assim, a gente pode dar alguma ideia do que é uma oração, né? Uma oração é uma frase. Uma oração é uma frase, né? É uma informação em que há um verbo. Então, para que ter oração, tem que ter o verbo. Esse verbo ele pode estar ali explícito, né? Escrito ali, ou ele pode estar implícito, né? E facilmente identificável. Então, se houver verbo, eu tenho uma oração. Reparem aqui, ela entrou. Ela entrou é uma oração. Ele saiu, olha, a presença do verbo aqui, verbo entrar e verbo sair, já me mostra que eu tenho duas orações. Conectando essas duas orações, eu tenho uma conjunção, algo que liga, que conecta, certo? Dando a ideia de adição. Então, as conjunções, elas vão dar ideia de adição, quando juntarem, né? Geralmente é o E. De alternância, né? Alternância, que geralmente é o ou. De adversidade, ou seja, de contrário, que são as adversativas. Nós temos ainda as conclusivas e temos as explicativas. A gente vai ver isso logo abaixo, tá bom? Aqui, por exemplo, tem o exemplo de aditivas. Aqui o mas, ó, é uma adversativa. O ora, uma alternância. Conheci, pois, isso aqui é uma conclusiva, né? Aqui já é uma conjunção não coordenativa, como a gente viu. Essa daqui é uma conjunção subordinativa. Então veja só, como nós estamos falando de conjunção, a gente não vai se limitar aqui nessa introdução a falar apenas das conjunções coordenativas, que são essas aqui, ó, que vocês viram, ó, adição, essas são as coordenativas. Mas nós temos também conjunções que são subordinativas. Eu não vou explicá-las agora, porque eu vou deixar que essa explicação vai ficar na aula sobre conjunção subordinativa que vem a seguir após a aula de conjunção coordenativa, tá bom? Então vamos lá, só para a gente voltar aqui. Conjunção são palavras que servem para relacionar duas orações ou dois termos, ou seja, duas palavras semelhantes. Quando eu conecto duas orações, viu, pessoal? Essas orações também são semelhantes. Aqui eu tenho uma oração coordenativa e ele saiu outra oração coordenativa. Tudo bem? Então, quando que eu uso conjunção coordenativa? Quando eu tenho classes gramaticais idênticas ou orações de mesma classificação. Vai ficar mais fácil depois aqui que vocês conhecerem as conjunções, e é isso que a gente vai fazer agora. Olha só. Conjunção coordenativa, nós temos aditivas, como o próprio nome diz, elas unem, né? Memorização, e nem. Às vezes até a palavra também pode fazer o papel, né, de conjunção coordenativa, aditiva. A alternativa, como eu disse, alterna, ou, quer, faltou o R aqui, quer, seja, ó, seja, ora. Então, conjunção coordenativa alternativa, ou, quer, seja, ora. Conjunção coordenativa adversativa, né, que dá aquela ideia de oposto, de contrário, é mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Então, conjunção coordenativa adversativa, ideia de oposto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto.
A explicativa, como o próprio nome diz, explica, né? Pois, se ele vier antes do verbo, né? Olha, entrou na igreja, vírgula, pois a porta estava aberta. Quando o pois é explicativo, ele é igual a porque, né? Ó, entrou porque a porta estava aberta. Porquanto também é explicativa e que, às vezes, quando significa porque, é também explicativa. E a conclusiva, logo, portanto, por isso. Conjunção coordenativa conclusiva, logo, portanto, por isso, tá? Às vezes, viu, pessoal? Olha, então quem que faz a ideia de união? É o e, né? Anoitece e a vida não cessa. Era bela e principalmente rara. Só que, às vezes, alguns autores acabam utilizando outras conjunções com valor de outras. Aqui, por exemplo, o autor dessa frase utilizou a conjunção mas, que é adversativa, como sendo uma aditiva. Anoitece, mas a vida não cessa. Anoitece, ele quer dizer e a vida não cessa. Bom? Muito bem. Vamos nos familiarizar, né, com no texto, identificar as classes gramaticais. Pessoal, vocês vão classificar todas aqui, né? Só não classifica conjunção subordinativa. Mas como aqui no texto não tem conjunções subordinativas, vocês vão classificar todas. Então, faça uma pausa aí no vídeo, classifiquem as palavras aqui do texto, depois vocês voltam aqui para conferir comigo. Tá certo, então? Até mais. Bem-vindos de volta. Treinamento, então, né, pessoal? Aqui, ó. João Romão é um substantivo, né, pessoal? Que tipo de substantivo? Próprio, né? É o nome de uma pessoa. Lembrem, pessoal, verbo, quando tem verbo, tem que falar que verbo que é, por exemplo, tem que apagar de novo, hein? Errei isso aqui, ó, pessoal. Vamos lá, colocar um R aqui, né? Tem que falar o verbo. Tem que falar a pessoa, né? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Tem que falar o tempo verbal e tem que falar o modo por último, tá? Então, por exemplo, foi dos 13 aos 25 anos empregado. Veja que esse foi, viu, pessoal, é o verbo ser, o fato dele ser empregado, não é o verbo ir, tá? Então, o verbo aqui é o verbo ser. Foi, é ele, né? Então é terceira pessoa do singular. O tempo é o presente, né? Não, é o passado, né? Pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Então foi é verbo ser e não verbo ir. Romão, né? Ó, era. Romão é empregado. Então, João Romão foi verbo ser, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito do modo indicativo. O que é o dos? Dos é a preposição de, né? Preposição de, mais o artigo os, que é o artigo definido, né? 13 é um numeral, né, pessoal? Numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, são chamados de numerais cardinais. Aos, o que é o aos? É o a, preposição, lembra? A, ante, após, até, com, contra, né? Preposição a, mais o artigo os, o artigo definido masculino plural os. 25 é um numeral, tem um e aqui, ó, que é uma conjunção coordenativa aditiva. Anos é um substantivo, né? Só vou pôr S, você pode pôr subs. Empregado, substantivo também, né? O de é uma preposição. É um artigo indefinido, né? Lembra? Uma, uns, umas. Vendeiro é o dono de uma venda, né? É uma pessoa, então vendeiro é um substantivo, né? Que enriqueceu. O que é igual a o qual, não é? O qual enriqueceu. Então, esse daqui é um pronome relativo. O qual, a qual, os quais, as quais.
cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, como é o caso aqui, igual ao qual, né? Enriqueceu é o verbo enriquecer, né, pessoal? O verbo enriquecer. Ele, né, está na terceira pessoa do singular. Enriqueceu é pretérito perfeito, então o tempo também é pretérito perfeito e o modo é indicativo, tá? Entre, pessoal, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, olha aí, a preposição. As é um artigo definido, né? Feminino plural. Quatros é um numeral cardinal, né? Lembra dos numerais? Temos cardinal, ordinal, que é primeiro, segundo, terceiro, né? Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo e os fracionários, meio, né? Quarto, quinto. Paredes é uma coisa, né, pessoal? Então, substantivo. De é uma preposição. A, ante, após, até, com, conta, de, desde. Né? Uma, artigo indefinido. Suja é adjetivo. E é conjunção coordenativa aditiva. Obscura é um adjetivo. Veja que a conjunção aqui fez a ligação de dois adjetivos, mesma classe gramatical, né? Taverna é uma coisa, é um substantivo. Nos, pessoal, é a preposição em que se contrai com o artigo definido os. Então, em os refolhos, em os refolhos é nos refolhos, tá? Refolhos é substantivo. Então, né, pessoal, refolhos é lugar escondido, a parte mais interna de um acesso mais difícil, tá? Do é preposição de mais o artigo definido o, né, pessoal? Preposição de mais o artigo definido o. Bairro, vocês sabem, é um substantivo, né? Ó, o do de novo, que é o de preposição mais o artigo definido. E Botafogo é um substantivo próprio, né? Porque é o nome do bairro. E é uma conjunção coordenativa aditiva. E, nem, né? Tanto economizou, ou seja, tão economizou, é um advérbio, né? Um advérbio está intensificando aí. Economizou, ó, verbo, só que não é o verbo ser, claro, né? É o verbo economizar, tá na terceira pessoa do singular, tá no pretérito perfeito, né? Igualzinho aqui, do modo indicativo, tá? Do, de novo, preposição de mais artigo o. Pouco que ganhara, ó, pouco que ganhara. Aqui, pessoal, economizou do pouco que ganhava. Aqui, ó, economizou do pouco. Aqui ele traz mais uma ideia de pronome indefinido, de poucas coisas. Ele está assumindo o papel de uma coisa que é em pouca quantidade, tá? Não é um advérbio aqui, está mais na função de pronome indefinido, tá bom? De ou pouco, tá ok? Isso aqui, ó, tá? Mais uma locução pronominal aqui. Do pouco, o qual, né? Ó, que, ou seja, o qual ganhar. Então, se que é igual ao qual é um pronome relativo, né, pessoal? Ganhara, olha só, né? Esse verbo é o verbo ganhar. Ele também está na terceira pessoa do singular, igual aqui em cima a gente viu. Só que o tempo, pessoal, é o pretérito mais que perfeito. Eu ganhara, tu ganharas, ele ganhara. Nós ganháramos, vós ganhareis, eles ganharam. Esse tempo verbal é equivalente hoje, o que se usa mais na fala, eu tinha ganhado, tu tinhas ganhado, ele tinha ganhado. Nós tínhamos ganhado, vós tinhais ganhado, eles tinham ganhado, tá? Nessa é uma preposição em essa, mais um pronome demonstrativo essa. Então, preposição em, mais o pronome demonstrativo essa, que contraídos dá a palavra nessa. Dúzia é um substantivo, né? Dúzia de, preposição de, anos também é um substantivo.
Anos os quais, né? Aqui, ó, anos os quais. Esse que está no lugar de os quais, então é um pronome relativo. Olha o ao. É a preposição a mais o artigo definido o. Preposição a mais o artigo definido o. Retirar. Retirar-se é um verbo pronominal. É o verbo retirar, ele está no infinitivo, né, pessoal? Não está conjugado. E esse se aqui é um pronome oblíquo átono. Lembra? Me, te, o, ali, se. Pronome oblíquo átono. O é artigo definido, né? Artigo definido masculino singular. Patrão é um substantivo. Para é uma preposição, lembra? Ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por. A é artigo definido, feminino singular, terra, substantivo. Lhe é um pronome oblíquo átono, né, pessoal? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhe, se. Deixou. É a mesma classificação aqui, ó. Verbo deixar, terceira pessoa do singular, pretérito perfeito do modo indicativo. Em é preposição, né? Pagamento é um substantivo. De também é uma preposição. E ordenados também é um substantivo, tá certo? Vencido é adjetivo. É uma característica dos ordenados. Nem em seguida, não só, né? Não só. Aqui está mais como advérbio de negação, né? Não, advérbio de negação. Só é um advérbio também ou palavra denotativa, tá? A é um artigo definido, Venda é um substantivo. Com, pessoal, uma preposição, né? Ó, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, preposição. O é o artigo definido. Eu falei o, né? É o artigo definido, mas na verdade aqui ele está sendo usado, viu, pessoal, com um pronome que eu falei relativo, né? Ele está sendo usado mais com um pronome demonstrativo, tá? Ele quer dizer assim, ó, a venda com aquilo o qual estava dentro. Então, o aqui é um pronome demonstrativo e esse aqui é um pronome relativo, porque é igual ao qual. Estava é verbo estar, né? Verbo estar. Está na terceira pessoa do singular, só que aqui, pessoal, o pretérito é imperfeito. Lembra que o pretérito imperfeito termina em ava ou ia? Então, dentro é advérbio, né? Advérbio de lugar, dentro, fora. Como é uma conjunção que nós não vimos ainda, veremos na próxima aula, é uma conjunção subordinativa. Ainda, pessoal, é um advérbio de tempo. Então, ainda é advérbio de tempo. É um artigo indefinido. Conto é substantivo. E é uma conjunção coordenativa aditiva. 500 é um numeral, né? Numeral cardinal. Em é uma preposição e dinheiro é um substantivo. Este texto foi retirado de um trecho de O Cortiço, de autoria de Aloysio de Azevedo, não é isso? Bem, pessoal, é isso então que tínhamos nesta aula de conjunção coordenativa. Tá bom para hoje, né? Já vimos bastante coisa, então conjunção coordenativa está aí. Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.